Vamos iniciar a nossa aula. Gente, na aula passada, a gente já está aqui entre os anos, basicamente, né? Entre os anos de 1889 até 1930, a gente já está no ano, já está conversando bastante. Vimos desde a proclamação da República e tudo mais, depois vimos a Primeira Guerra Mundial, depois vimos a Primeira República na questão política, e hoje a gente vai estar entrando em movimentos sociais da Primeira República. Então é muita coisa legal que está acontecendo, é coisa divertida que está acontecendo, e vocês vão com certeza gostar demais, porque tem muita coisa acontecendo. Basicamente, a gente vai dividir essa aula em dois campos: os movimentos rurais, que é Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, o Cangaço e a Revolta de Juazeiro. E os movimentos urbanos, que é basicamente a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, o Tenetismo, a formação do movimento operário e a Semana da Arte Moderna. O que vocês lembram, primeiramente, dessas revoltas rurais? Alguém já viu, já lembra de alguma coisa que aconteceu nesse período? Poderia me falar? Alguém lembra? A Valesca não está conseguindo entrar. Deixa eu olhar aqui o WhatsApp. Prof, o código da reunião. Não sei por quê, mas não consigo entrar. Tenta pelo app da sua mãe. Vamos ver se ela consegue entrar. Normalmente eu passei o código daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bem aqui o código. Detalhes de reunião. Não, aqui não aparece código, mas deixa eu tentar passar aqui para ela. Pois é, alguém lembra alguma coisa desses processos? Quem já fez a prova aí, já caiu alguma vez? Alguém? Som. Professor, eu lembro muito, muito não, né? Mas eu lembro algumas coisas da Guerra de Canudos, eu acho que aconteceu no sertão, não foi? Foi no sertão mesmo. E tem uma pessoa bem importante, que eu não lembro o nome da pessoa, que sempre cai no vestibular, tipo, com um trechinho, e aí geralmente é Guerra de Canudos, quando eu falo do sertão, não sei o quê, só que eu não lembro o nome da pessoa. Enfim, eu lembro mais dessa. É normal. É bem normal. Normalmente é desses que a gente vai lembrar. Porque normalmente eles vão colocar movimentos sociais com mais relevância. Quanto mais relevância, mais importante. Ok? A Neste revolta caso, da vacina também aparece, né? Eu já vi a várias revolta vezes. da vacina aparece bastante. A revolta da vacina são movimentos, como eu falei, esses movimentos eles têm uma grande importância por ser movimentos sociais que movimenta grupos distintos. A gente vai ver marinheiros, o pessoal de comunidades, de favelas se modificando, criando condições para revoltas. E a gente vai ter que observar algumas dessas coisas. Eu não sei por que toda vez o da Valesca não vai, eu não entendo. Mas eu vou estar conversando aqui com ela, ok, pessoal? Só que a gente precisa já começar. Beleza. Então, é, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, o Cangaço e a Revolta de Juazeiro, a gente aí tem basicamente três regiões do Brasil distintas onde vai acontecer, três não, na verdade duas, regiões distintas onde vão acontecer essas revoltas. E é bem interessante, porque, por exemplo, a Guerra de Canudos, o Cangaço e a Revolta do Juazeiro fica basicamente aonde? Nordeste. Aí vai estar envolvido aquela parte entre Alagoas, Ceará e tudo mais, que vai acontecer o cangaço, revolta de Juazeiro é no Ceará, a Guerra de Canudos é na Bahia. E nós teremos uma outra revolta, que é a Guerra do Contestado. Essa guerra vai ter uma outra importância muito grande. Pessoal, uma pergunta: vocês estão me vendo? Estão conseguindo me ver, ok?
Estou aparecendo no cantinho? Não estão me vendo? E agora? Agora sim, né? Ok. Gostaram do óculos que eu estou usando agora? Então vamos continuar. Beleza, essas são as revoltas principais, são as primeiras revoltas e elas vão ter um destaque muito grande dentro dessa luta. Então por isso que a gente precisa ressaltar cada vez mais isso. São essas revoltas que vão ter um papel primordial, gente, primordial, dentro desse contexto histórico que são as revoltas, são essas revoltas. Beleza? Então vamos continuar, porque a gente precisa fazer isso dar certo. Vamos lá então. Espero que o áudio esteja tão bom quanto eu penso que esteja. Apesar que minha voz não é lá essas coisas, mas vamos lá. Rurais, beleza. Então a gente vai começar, obviamente, com Guerra de Canudos. Por que a gente vai começar com Guerra de Canudos? Porque é a mais antiga. Olha aqui nesse quadro. Vamos começar Revoltas Urbanas da Primeira República. Esse quadro é Retirantes, é uma pintura feita em 1944 pelo artista brasileiro Cante Portinari. Ele é muito famosa. Por que ela mostra, por que eu coloquei ela? É uma obra artística de grande importância, porque é uma obra que retrata o Nordeste, esse Nordeste árido, com bastante fome, com pessoas passando uma dificuldade muito grande. Lembrando que essa escassez no Nordeste não é algo novo, não. Desde o período imperial, o imperador chegou a falar que chegou a pensar em uma obra de transposição do Rio São Francisco. Olha que doido. Uma obra de transposição do Rio São Francisco em 1800, se não me engano, foi nos anos 60, que foi a grande seca do Nordeste, que causou uma grande comoção no Império nessa época. Ele falou até que venderia todas as pedras preciosas da coroa para acabar com a seca no Nordeste. Então a transposição do Rio São Francisco é bem antiga. Só que não conseguiram fazer grandes mudanças no Império. No período da República também não houve grandes mudanças. E aí entra nesse contexto de pobreza, escassez, de impostos aumentando cada vez mais. A gente viu que os impostos no período da Primeira República aumentam grandiosamente, vertiginosamente. E aí, por isso que eu trouxe esse quadro para mostrar um pouquinho como é que era a população rural desse período. Ok? A Guerra de Canudos ela vai acontecer de 1896 a 1897. Aqui a gente tem imagens, tanto imagens reais, quanto imagens do filme que eu passei para vocês. Nesse caso, as duas imagens, provavelmente do lado direito do vídeo de vocês. Então, é uma das primeiras revoltas. O que a gente tem que lembrar dessa primeira revolta? Primeiramente, Antônio Conselheiro é a cabeça desse movimento. Segundo, ele é um movimento puramente rural, puramente interiorizado, digamos assim, feito por puramente a população mais pobre. E outra coisa, outra característica importante, tinha um cunho religioso. E por ser tão religioso, eles eram contra a República. A gente poderia muito bem falar que a Canudos era um povoado que não aceitava a República e queria imediatamente a restauração da monarquia. Quem, por acaso, assistiu o filme, vai ver que no começo do filme até Antônio Conselheiro fala a República é uma obra do demônio. Ele fala exatamente isso, que o certo que a forma correta de amar, de respeitar a Deus, era voltar a ser uma monarquia. Situação do Nordeste no final do século XIX. Fome. Essa fome causada pelo desemprego, baixíssimo rendimento de famílias deixava sem ter o que comer. Obviamente, a seca, a região do Agreste ficava muitos meses e até anos sem receber chuva. Oi? Professor? Oi? Eu tava falando aí nos comentários viajando, mas é que eu queria saber se tem alguma coisa a ver com Tiradentes. Sei lá, esse nome. Essa? Qual? Essa que A você tá Guerra de falando. Canudos? Não, não tem nada a ver com Tiradentes.
Até porque Tiradentes foi em Minas Gerais, né? Pois qual é, ele tá envolvido em alguma guerra, alguma revolta? Tiradentes? Não, Tem porque algum, Tiradentes, o período de Tiradentes ocorreu num período que a gente chama de Brasil Colônia. Foi antes, isso antes até mesmo do Brasil se tornar independente. mas não tem aquelas revoltas nativistas separatistas, aí tem alguma, agora que eu lembrei, que fala dele, não tem? Tem, Que tipo assim, pois é, aí eu pensei que era nessa, eu até falei nos comentários, mas não tem nada a ver com nada. O nome do não, homem é esse, é? não tem. Não, todas as revoltas do Brasil República, elas não são separatistas. Aham, entendi, tá. Elas acontecem em revolta ao poder do governo, que é muito autoritário. Tá, tá Ok? bom. Então, nesse Aham. caso, a gente não pode falar, a gente poderia até classificar como revoltas nativistas porque são feitas por nativos, mas em um período onde não se tenta separar mais o Brasil. Entendesse? Sim, eu entendi. É porque eu pensei que Tiradentes estava nessa, mas é porque tem alguma dessas aí, nativistas separatistas, que citam ele. Eu não lembro, não. Que eu vi em Não. algum canto. Mas enfim, era A só gente isso pode dar mesmo. uma olhada, a gente Obrigada. pode conversar depois, beleza? Para ver qual que deve Tá. ser. Porque até onde eu sei, não tem nenhuma assim que cita Tiradentes, não. Até É porque porque a fala gente tem que alguma lembrar uma coisa. coisa. Tiradentes, ele é praticamente irrelevante na história até os anos 70. Nos anos 70 que surge a imagem de Tiradentes com grande força, entendeu? Que dizia... Então, porque não tem aquela comparação que fazem dele com Jesus, exatamente. que tem aquela suposição de que era para influenciar alguma coisa, eu nem Era, lembro o que é. era a questão de Tiradentes e Jesus era para colocar, porque a partir de 1950 para frente, a gente começa a tentar criar heróis. Até porque a Aham. República começa a se consolidar e a República não tem heróis. Não tinha um herói Uhum. republicano. A gente é cheio de heróis ligados à monarquia, ao império. E a República a gente não tinha. Então começam a buscar heróis. E nisso surge Tiradentes. E aí colocam Tiradentes como algo parecido com Jesus, exatamente para movimentar a ideia de Salvador, de alguém que lutou pela liberdade e tudo mais. Na verdade, Uhum. Tiradentes ele lutou nem lutou pela abolição. Muita gente pensa que o movimento da Inconfidência Mineira lutou pela abolição da escravatura e é pura mentira, nunca, nem se pensavam nisso. Então, essa é a grande diferença, beleza? Entendi. Tudo bem. Neste Obrigada. caso, neste caso desses movimentos que a gente está vendo, são movimentos sociais de revolta à autoridade principalmente esses rurais, a gente vai ver um cunho monarquista muito forte, mas os urbanos é principalmente essa autoridade do poder do governo que era muito grande. Beirava a Uhum. ditadura. Beirava a ditadura não, a gente poderia muito bem dizer que é uma ditadura. Entendi. Tá bom, obrigada. Tá? Tá tranquilo. Deixa eu só falar aqui para a Valesca. Valesca, nossa aula vai estar online daqui a pouco, beleza? Vai tá no YouTube. Aí eu vou postar para você. Não se preocupe não. E tenta entrar bem com outro e-mail. Beleza. Falta de apoio político, os governantes e políticos da região não davam a mínima atenção para populações carentes. A gente tem que lembrar, por exemplo, nesse período a gente está vivendo já o coronelismo, é o início da República, está vendo o coronelismo está ganhando força. Esses políticos, o presidente da República estava pouco se lixando, então os governantes estavam pouco se lixando, principalmente as mais interiores. Essa galera votava? Não votava, né? A gente tem que lembrar que quando a República foi proclamada, menos pessoas votavam com a nova Constituição. Então, a gente está vivendo uma exclusão muito grande desse camponês, analfabeto e tudo mais. Violência. Era comum a existência de grupos armados que trabalhavam para latifundiários. Estes espalhavam a violência pela região. No começo do filme lá, Guerra de Canudos, a gente tem um cara que vai lá num camponês e vai lá e pega toda a criação dele e fala: mas por que você está pegando? E ele fala: não, isso aqui é para a gente está pegando exatamente o imposto, e ele fica revoltado, ainda mais por causa disso. Desemprego, grande parte da população pobre estava sem emprego em função da seca e da falta de oportunidades, já que depois da proclamação da República, todo o foco se tornou, basicamente, Rio de Janeiro, capital da República, São Paulo e Minas Gerais. Ficava ali, então,
né? Obviamente. E, obviamente, fanatismo religioso. Era comum a existência de beatos, e esses beatos, a gente vai ver tanto Antônio Conselheiro, João Maria, Padre Cícero, essas pessoas ligadas a questões religiosas ganhavam uma força gigante. E essas pessoas, esses beatos, essas pessoas ligadas à religião, obviamente, principalmente a religião católica, além de ganhar uma força muito grande, ainda trabalhavam, tinham uma relação muito forte com a política. Ok? Então a gente tem que lembrar sempre dessa relação, política e religião, principalmente em regiões distantes. Lembrando que a gente está falando de um Brasil ainda de contexto do século XIX, que é um dos países mais católicos da América. Até hoje somos um dos países mais católicos da América. E nessa época, então, aí que tinha católico mesmo. E esses católicos, obviamente, pegava, conseguia ter uma quantidade de pessoas muito grande. Você já deve ter ouvido falar de Padre Padecício, né? Então, só lembrar da importância dele, principalmente para o Nordeste. Vamos lá, então. Dados da Guerra de Canudos, período de novembro de 1896 a outubro de 1897. A gente está falando nessa parte de a guerra, beleza? A guerra ela dura quase um ano, quase, nem tanto. Local, interior do sertão da Bahia. Envolvidos, de um lado, os habitantes do Arraial de Canudos, basicamente jagunços, sertanejos pobres, miseráveis e fanáticos religiosos. Eu, sinceramente, não sou muito fã de usar esse nome, fanáticos religiosos. Eram religiosos, beleza? Que acreditavam na ideia de que a república era algo de anticristo, então não queriam. Liderados pelo tão beato Antônio Conselheiro, que era visto como quase que um santo, uma pessoa santa, que todo mundo gostava, se vangloriava e cuidava bastante dele. Do outro lado, as tropas do governo da Bahia, com apoio de militares enviados pelo governo federal. Então, do outro lado, a gente vai ter os militares desse Brasil. E, novamente, nesse período, a gente está passando ainda, basicamente, com os militares com um poder muito grande. E é eles que vão lá lutar na Guerra de Canudos. Olha aí a região. Canudos em sua área de influência. Então, Canudos está no meio, mas pega basicamente quase todo o norte da Bahia. Ali, ó, Tocano, Pombal, Cumbé, Brejinho, toda essa região tinha uma influência muito grande de Canudos, que essa galera toda ia para lá. Lembrando que hoje Canudos, onde tinham povoado Canudos, praticamente não existe mais devido a uma barragem. Então, devido a essa barragem, a água subiu e tomou quase todo o povoado. Todo o povoado, o resto desse povoado está abaixo das águas. Canudos basicamente não existe mais porque ela foi completamente destruída. Olha o tanto de casa que tinha nessa pintura, nesse desenho feito para um jornal de Canudos. Era quase uma grande cidade. No meio a igreja, aí você tem os locais. Basicamente virou um país diferente dos outros locais em Canudos. Muita gente tinha para lá. Muita gente até fala, né, que Canudos era quase um país comunista, porque tudo era dividido. Então eles tinha sua própria plantação e eles dividiam dentro da cidade e tudo mais. Só que, obviamente, isso incomodava o poder, o governante, o governo muito fortemente, porque eles exigiam o fim da República. Olha algumas fotos tiradas. Ainda assim, mesmo nessa cidade, ainda assim era coisa de sertão, de pobreza muito grande. Vamos lá. O governo da Bahia, com o apoio dos latifundiários, não concordava com o fato de habitantes de Canudos não pagarem impostos e viverem sem seguir as leis estabelecidas. Afirmavam também que Antônio Conselheiro defendia a volta da monarquia, o que era verdade. Por outro lado, Antônio Conselheiro defendia o fim da cobrança dos impostos e era contrário ao casamento civil, criado durante a República. Ele afirma ser um enviado de Deus que deveria liderar o movimento contra as diferenças e injustiças sociais. Era também um crítico do sistema republicano, como ele funcionava no período. Principalmente como ele funcionava no período, que era uma república feita por elites para as elites. Beleza. Guerra de Canudos. Em 1893, resolveu fundar às margens do rio Várzea Barris, no município baiano de Canudos, uma comunidade. Pessoas carentes foram na maior parte do arraial de Canudos, pois lá tinha trabalho, acesso à terra, sem ser explorados pelos fazendeiros. Então era uma comunidade que todo mundo se dividia ali. Antônio Conselheiro liderou e organizou o Arraial de Canudos, de forma que o local cresceu e começou a causar
preocupações das autoridades políticas nos fazeres da região. Foi chamado de monarquista inimigo da República, e é exatamente por isso que eles vão odiar tanto. Só que é muito doido. Vocês viram que eu falei que jagunços foram para essa comunidade, para Canudos. Então, muita gente armada vivia em Canudos. Canudos tinha sua própria polícia. Cara, foi tão forte que demorou um ano para o exército derrotar Canudos, de tão forte que era, de tanto armamento que tinha em Canudos. O governo federal, com auxílio de tropas locais, organizou uma grande ofensiva militar contra Arraial, liderado por Conselheiro. O conflito armado, conhecido como Guerra de Canudos, ocorreu entre 96 e 97 do século XIX. O Antônio Conselheiro foi morto durante as batalhas no dia 22 de setembro de 1897, provavelmente por ferimentos causados por uma granada. E detalhe, quando ele foi morto, a cabeça dele foi arrancada e a cabeça dele foi levada para o Rio de Janeiro para ser colocada e mostrada para o então presidente da República. E as fotos dele morto foram espalhadas como um grande exemplo do que acontecia com quem iria se voltar contra essa República. Os generais e soldados sepultamento do capitão Antônio Manuel de Aguiar e Silva e as ruínas da igreja. Foram tudo destruído. Nessa última batalha, a qual Antônio Conselheiro morreu, literalmente foi tudo destruído. E, novamente, eu não sei se vocês assistiram, mas foi tão desolador que muita gente se matou antes do exército invadir a cidade. Os conflitos militares. Nas 3 primeiras tentativas das tropas governistas sem combater ao Arraial de Canudos, nenhuma foi bem sucedida. Os sertanejos e jagunços se armaram e resistiram com força contra os militares. Na 4ª tentativa, o governo da Bahia solicitou apoio das tropas federais. Militares de várias regiões do Brasil, usando armas pesadas, foram enviados para o sertão baiano. Massacraram os habitantes do Arraial de Canudos de forma brutal e até injusta. Crianças, mulheres e idosos foram mortos sem piedades. Vocês lembram como é que era a forma que eu falei para vocês que esses militares matavam nessas revoltas? Alguém lembra? Eu falei isso na aula passada. Era chamado de gravata vermelha, porque as pessoas eram mortas por degolamento. Então matavam, literalmente pegando a espada e cortando a cabeça das pessoas. De tão forte que era isso. Olha aí. Cara, a ideia, a ordem do governo federal foi matar todo mundo, não deixar nenhum homem livre. Então foi morto todo mundo. Quem conseguiu fugir, beleza. Quem não conseguiu fugir foi literalmente morto. Foi literalmente um dos maiores massacres da história. Beleza. Significado do conflito, e aqui é muito importante que vocês observem isso. Se puder até dar um print aí, meu povo, dá um print. A Guerra de Canudos significou a luta da resistência das populações marginalizadas do sertão nordestino no final do século XIX. Embora derrotados, mostraram que não aceitavam a situação da injustiça social que reinava na região. O que a gente pode observar, então? É um conflito armado, feito de marginalizados no sertão nordestino. Foi fácil derrotar essa galera? Não foi. Necessitou de uma grande movimentação do Exército Federal para derrotar Canudos, para vocês terem noção da organização desse Canudos. Como é que, literalmente, você necessitava? Era um poder, era uma organização muito grande, de basicamente grupos marginalizados dessa sociedade. É isso que é o grande significado de Canudos para a história do Brasil. Biografia, olha aí uma imagem feita nessa época de Antônio Conselheiro, vocês podem observar, uma roupa extremamente maltrapilha, uma barba grande, até dá um exemplo de Jesus, mas era literalmente um camponês, visto basicamente como um santo. Conselheiro foi um beato líder religioso social brasileiro, nasceu em Quixeramobim, no Ceará. Hoje, se não me engano, vai passar hoje Cine Hollywood, acho que é Cine Hollywood que passa, que fala sobre essa cidade. Ele era cearense, nasceu em 1830, basicamente, ou seja, ali no período regencial, e viveu durante o segundo reinado basicamente todo. Considerado uma fora da lei pelas autoridades nordestinas, Antônio Conselheiro peregrinava pelo sertão nordestino, marcado pela seca, fome e miséria, levando mensagens religiosas.
e conselhos sociais para a população carente. Conseguiu uma grande quantidade de seguidores, sendo de muitos considerado um santo. Há relatos de seguidores de Conselheiro que afirmavam que Beato tinha a capacidade de fazer milagres, o que mesmo fazia previsões sobre o fim do mundo. Era muito comum ele falar sobre o fim do mundo e que a República levaria o Brasil a uma miséria, a uma degradação gigantesca. Beleza, aqui uma fotinha do Antônio Conselheiro morto após a batalha. Olha aí. E aí, mais embaixo, é um memorial do Antônio Conselheiro, também perto onde hoje onde ficaria a cidade de Canudos hoje. Fotos, olha aí, vieram pessoas literalmente do mundo, do Brasil inteiro para a guerra. Canudos, na Guerra de Canudos, pessoal, os gaúchos na Guerra de Canudos, na primeira foto. Na foto do meio, mulheres e crianças prisioneiras de guerra. Essas pessoas, na sua maioria, foram completamente assassinados, beleza? E depois a tropa do Exército Brasileiro acantonado do interior de Canudos. É quem conseguiu fugir na Guerra de Canudos, essa galera bem aí. Então, a maioria era pessoa bastante pobre mesmo. Curiosidade, o que a gente não pode esquecer. Quando eu falo curiosidade, não é porque é sem relevância não, tá, gente? Não é porque é sem relevância não, é porque é importante a gente lembrar. Vamos lá. A Guerra de Canudos durou 1 ano e mobilizou mais de 10 mil soldados oriundos de 17 estados brasileiros e distribuídos em 4 expedições militares. As 3 primeiras foram ali, foram basicamente militares da Bahia, e na quarta vieram pessoas do Brasil inteiro. Estima-se que morreram 25 mil pessoas, culminando com a destruição total da cidade de Canudos, obviamente. Em 7 de agosto de 1897, Euclides da Cunha, que era o governante, desembarcava do vapor Espírito Santo em Salvador, como correspondente de guerra, o Jornal do Estado de São Paulo, periódico da qual já havia escrito 2 artigos intitulados A Nossa Vendéia, publicou em 14 de março e 17 de julho de 1897, falando sobre Canudos. No dia 5 de outubro de 1897, terminava a resistência sertaneja. Canudos estava completamente destruída, num cenário de fim do mundo. Por entre becos e ruelas, uma legião de corpos carbonizados se misturava com as ruínas, mais de 5.200 casas. No dia 6 de outubro de 1897, o corpo de Antônio Conselheiro é localizado no santuário da Igreja Nova. Depois de exumado, o corpo de Antônio Conselheiro foi fotografado e sua cabeça foi cortada e levada para a Bahia para exame do Dr. Nina Rodrigues. Era muito comum, a gente vai ver daqui a pouco, era muito comum expor cabeças nesse período dessa galera que se revoltava. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Vamos lá. Alguma dúvida que vocês gostariam que eu falasse? Nenhuma dúvida? Pois é, gente. Alguma dúvida, meu povo? Gente, de todas as revoltas, pelo menos assim, o que eu mais gosto, beleza? O que eu mais gosto, com certeza, é Revolta de Canudos. É a que tem um significado mais importante, é a que tem um poder muito grande. Oh, acho. É que tem um poder muito grande dessas, digamos assim, tem um significado muito grande, porque ela mostra como uma população, mesmo que pobre, mesmo que literalmente na miséria, eles conseguem se juntar e formar um poder. Eles conseguiram se juntar, se organizar e lutar e se resistir contra uma autoridade tão grande que era uma autoridade do governo federal. Ok? Guerra do Contestado. Guerra do Contestado é muito parecido. Qual a diferença? Qual a diferença da Guerra do Contestado para a Guerra de Canudos? A Guerra do Contestado vai acontecer, obviamente, no sul. No sul, onde muita gente, muita população pobre também foi retirada do local de onde eles cresceram, nasceram, viveram, por causa que o Brasil simplesmente desapropriou eles, jogou eles na traça, jogou eles na rua e deram essas terras para uma multinacional dos Estados, uma multinacional, na verdade, não é multinacional, uma empresa internacional dos Estados Unidos. Vamos lá entender um pouquinho da Guerra do Contestado, que vai acontecer de 1912 a 1916. Novamente, eu queria que vocês observassem como que a sociedade vai se movimentar. Beleza. Período histórico, outubro de 1912 a agosto de 1916. Ou seja, é um período maior e uma resistência ainda maior. Envolvidos, população cabocla,
A gente chama muito aqui os índios de Roraima de caboclo, né? Quem nasceu aqui, quem toda a sua história foi aqui, a gente chama de caboclo. Nesse caso, esse é um nome que você vai escutar praticamente no Brasil inteiro, essa palavra caboclo. Nesse caso, no Rio Grande do Sul, caboclo é quem era camponês, quem vivia na zona rural, esse ser mais, digamos assim, essa população mais útil. Representantes do poder estadual e federal brasileiro. Os caboclos do Rio Grande do Sul vai lutar contra esse poder estadual e federal. Tem algum gaúcho, algum do Sul aí, principalmente da Santa Catarina e Paraná, vai saber. Basicamente, caboclo é essa galera mais interiorana, mais, digamos assim que eu poderia dizer, mais interior, mais camponês. Beleza, pauta dos conflitos, região rica em erva mate e madeira pretendida pelo Paraná e Santa Catarina. Então, essa região entre Paraná e Santa Catarina vai ser a região onde vai acontecer a Guerra do Contestado. Por que esse nome contestado? Porque esses caboclos, eles contestavam a terra que foi tirada deles, beleza? Contestavam, eles estavam contestando a lei. Causa do conflito, questão da divisa entre Paraná e Santa Catarina, beleza? A ausência do governo no território disputado, você tem basicamente sem poder, sem o governo, ele não tinha um grande poder, era uma região bastante interiorana. E essa região tinha uma presença de capital internacional muito grande, principalmente, e aí quais são as empresas? Brasil Railways Company, de propriedade do empresário Percival Farquhar, que também era dono de Southern Brazil Lumber and Colonization Company. O que a Brasil Highways Company queria? Queria construir uma estrada de ferro ligando o Rio Grande do Sul até, se eu não me engano, São Paulo. E aí, então, o que o Brasil fez? Autorizou ele construir essa ferrovia e deu para a empresa 30 quilômetros à esquerda e 30 quilômetros à direita para a construção da ferrovia, a qual a empresa poderia explorar à vontade. No entanto, esses 30 quilômetros tinha gente morando. E aí, o que aconteceu? Foram todo mundo desapropriados, jogados no lixo. E essa galera se revoltava. Conflito de fundiários decorrente da instalação da ferrovia. Estratificação social centrada no coronelismo. A gente fala de coronelismo, a gente muitas vezes pensa, ué, o que aconteceu? Vamos lá. Cássio, tirou a internet aí?